HCTR11, vale a pena? Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. Hectare Recebíveis Imobiliários foi um fundo que nos últimos 12 meses pagou 17,57% de resultado aí de rendimento aos seus cotistas. Será que vale a pena investir nele? Venha saber comigo. Antes da gente saber mais detalhes a respeito desse fundo, eu te peço humildemente, deixe o seu like aqui nesse vídeo, comente aqui embaixo se você já tem esse vídeo ou pretende adquirir, se você já conhecia, sabia que ele estava dando esse altíssimo retorno, compartilha com seus amigos aí para que todos a gente consiga levar mais conhecimento aos demais aí, se inscreva no canal, é muito importante para o crescimento do canal, ative o sininho para que você receba todos os demais vídeos do nosso canal. Este fundo ele é do segmento de recebíveis imobiliários, é fundo de papel. Ele teve seu início na Bolsa em julho de 2019 com base de R$100. Tem como gestor a Hectare e ele tem uma liquidez média diária, mais ou menos, de 11 milhões por dia de negociação na Bolsa. Ele tem mais de 11 milhões, mais de 10 milhões de cotas, 1,53% do IFIX, o índice IFIX, e os usuários do Clube FI classificam ele como 4 de 5, uma boa nota lá no Clube FI. Todas as informações a respeito desse fundo foram retiradas do site Funds Explorer, Clube FI e também do relatório gerencial do próprio fundo. Eu trouxe aqui como exemplo os 5 maiores pagamentos de dividendo do último mês. Tá? Em termos de porcentagem aqui, ó, a gente tem que o HCTR foi mais ou menos o 5º lugar em termos de pagamento, tá? Como eu já havia dito, ele é do fundo de imobiliários. Atualmente, ele está sendo cotado a R$ 137,00 e ele tem como valor patrimonial R$ 116,00. Isso representa para o fundo 1,18 de ágio, ou seja, 18% mais caro, tá? Como ele está acima de 1,10, ou seja, 10% acima do seu valor, está sendo pago mais caro, a gente vai analisar aqui os riscos inerentes a isso e se compensa a gente entrar, tá? No próximo slide eu vou explicar um pouquinho mais para vocês sobre subscrição, que é uma possibilidade na qual a pessoa entra com o preço mais caro, mas ela depois tem a chance de ir diminuindo o seu preço médio à medida que você vai participando de novas subscrições, tá? O que vem a ser subscrições? Subscrições é quando o fundo vem ao mercado pedir mais dinheiro, tentar pegar mais dinheiro e com esse dinheiro que ele capta, ele investe no seu segmento, que aqui no caso são mais fundos, mais certificados recebíveis, mais CRIs. E com isso ele aumenta a quantidade de patrimônio que tem, mas ao mesmo tempo ele também aumenta a quantidade de cotas no mercado. Então esse fundo agora em junho de 2021, ele está finalizando a sua última subscrição. Então nesse momento ele emitiu novas cotas próximo ali do seu valor patrimonial. Então como a gente viu no vídeo anterior, você teria a possibilidade de entrar no fundo próximo desse valor aqui, ó. E não o preço que está sendo negociado. Então, por mais que atualmente você compre uma cota a 137, depois, caso esse fundo venha fazer novas subscrições, você consegue comprar outras cotas a 116. E com isso, abaixando o seu preço médio para fazer com que ele chegue o mais próximo de 1,10%. Então, isso é uma possibilidade de você, mesmo pagando caro no fundo, por meio de uma subscrição, tentar baixar o seu preço médio. Tem que entender o seguinte, você não sabe quanto vai ser a próxima subscrição, né? Então, não tem como você ter certeza disso, tá? Então, esse é um dos riscos que você corre entrando no fundo. Pode ser que ele só caia o valor do patrimonial e, com isso, você não dilua, né, por meio de subscrição. Mas caso venha cair o valor da cota, você consegue comprá-lo mais barato e com isso também vai fazendo a diluição do seu preço médio aí, tá? Aqui eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte, ó. No momento em que esse fundo pagou a menor quantidade de rendimentos aos seus cotistas, nesse período aqui, ó, que foi entre abril e julho do ano passado, ainda assim ele pagou acima de R$1 ou próximo de R$1.
E nos seus períodos maiores aqui, ele chegou a pagar muito próximo de R$ 2,50. Atualmente ele está na faixa aqui de R$ 2,00 durante os últimos meses, tá? As suas cotações aqui desse fundo, no período em que ele teve a sua maior cotação, ele foi cotado aqui na faixa de R$ 172,00 em 7 de novembro de 2019. E no período pandêmico aqui, ó, de março, finalzinho de março de 2020, ele foi cotado a R$ 91,00. E atualmente ele está sendo cotado aí na faixa de 130 e poucos reais, mais ou menos. A gente observa também, não é muito comum para fundos de papel, que ele vem numa tendência de alta, de crescimento aqui. Então, ele foi iniciado na bolsa próximo de R$100 e atualmente o seu patrimônio já está próximo de R$120 aí. É um crescimento bacana, não é comum em fundos de papel. Outra parte interessante para a gente ressaltar aqui é o seguinte: este fundo ele vem fazendo reserva, vem fazendo caixa. Ó. Em todos esses meses aqui, ele conseguiu acumular caixa. E somente nesses 2 meses ele usou parte do caixa. Então, se a gente observar bem, por exemplo, em novembro de 2020, esse fundo apurou 12 milhões, guardou esses 2 milhões e realmente distribuiu somente 10 milhões. E aí, como ele vem fazendo caixa, o que aconteceu aqui? Ó? Em abril, ele apurou 19 milhões, aqui em abril, e entregou 20 milhões, ou seja, ele pegou 1 milhão da reserva aí e entregou aos seus cotistas aí, ó. Tudo bem? Então é um fundo que vem fazendo reserva. Significa que se em algum momento cair um pouco o que ele entrega, ele consegue interar com a reserva que ele vem fazendo. Aqui foi o que eu falei há pouco sobre subscrições, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas ele informa que ele conseguiu captar mais 500 milhões para o seu crescimento aqui, ó. Então, ele vem falar aqui também, em 15 de junho aqui, fechou o seu período aqui de subscrição, de recibos de cota e etc. Se quiser saber mais detalhes aqui, basta entrar no relatório gerencial, você consegue ter acesso a esses detalhes aqui, tá? Mas esse fundo, como eu disse, ele está passando por subscrição e deve estar quase encerrando o seu momento de subscrição. É interessante aqui também a gente observar em que esse fundo tem aplicado o seu capital. Então, 88% está aplicado em CRI. Ele também comprou cotas de outros FIIs, ó, 6,7%, e ele tem ali 4% em caixa como reserva. Além disso, tem os segmentos aqui. Ó, em qual segmento esse fundo aplica? Ele aplica em multipropriedade, corporativo, loteamento, shopping, corporação, tá? Cada qual com suas devidas porcentagens aqui. Outra parte interessante aqui da gente observar é o percentual aqui médio das suas alocações. Então, atualmente, esse fundo está tendo como retorno inflação mais 10%. Esse é o seu retorno médio. Outra coisa importante aqui da gente observar é que esse fundo ele tem 60% aplicado em IPCA e 24% aplicado em GPM. Então, um tempo atrás, os fundos estavam muito expostos ao GPM, e o GPM está muito disparado, e isso também incorre num risco de liquidez aí. Ó. Pode ser que, como o GPM está dando uma taxa muito cara, muito alta, pode ser que as pessoas não consigam pagar essa taxa. Então, chegou a estar acumulado um tempo atrás aí, mais de 30% acumulado do GPM, ao passo que o IPCA está em torno de 6 a 8% acumulado. Outra situação importante a gente observar a respeito desse fundo é os tipos de CRIs nos quais esse fundo aplica. Então, tem 4 tipos de CRIs diferentes. CRIs de série única, CRIs de série sênior, mezanino e subordinado. Como que funciona isso? Caso o CRI tenha algum problema de pagamento, de liquidez, se for série única,
aí ele vai ser para pagamento direto. Mas caso seja de um dessas três classes, sênior, mezanino ou subordinado, o primeiro a receber são os CRIs de série sênior. Aí depois vem os mezaninos e, por fim, os de série subordinada. E o que a gente observa com isso? É que 64% dos CRIs desse fundo são de série sênior e 24% apenas são de série subordinada. Ou seja, uma boa parte dos CRIs desse fundo são de série sênior, que é um pouco mais seguro. Então, isso traz um pouco mais de segurança, apesar do risco que esse fundo tem. Isso é uma parte bem interessante a gente observar. Outro ponto de atenção que a gente tem que ter é o seguinte: o fundo ele está nesses três CRIs os quais ele investiu, ele está exposto, né? Nesses três CRIs aqui, ele tem 7% nesse, mais 7% nesse e mais 10% nesse. Nos demais, você pode ver que ele está bastante variado aí nos demais. Então, aqui eu acho que está tendo bastante concentração nesses três CRIs. E caso ocorra algum problema de inadimplência neles, isso pode impactar mais na renda do fundo. Mas ele é bem diluído, ele tem bastante CRIs aqui nos quais ele investe, ó, bastante coisa. Aqui embaixo a gente também consegue observar os fundos imobiliários que ele investe. Ó, ele investe no HCHG, RBRY. Esse fundo aqui ele é fechado para negociação. E também no HCST. Além disso, ele tem 55 milhões em caixa. Eu gostaria de reforçar novamente com vocês. Por favor, deixe o like no vídeo. Comente aqui embaixo o que você achou, qualquer crítica, se você quer saber sobre algum outro fundo, tá? Compartilhe com os seus conhecidos, também vai ajudar bastante. E se inscreva no canal, tá? A gente já está chegando a quase 50 inscritos. A gente quer logo chegar nesses 100 inscritos aí, 500, 1000 e assim por diante. Ative o sininho para que você seja notificado de todos os demais vídeos. Eu vou deixar passando aqui para vocês todos os CRIs nos quais esse fundo investe, tudo bem? Eu vou ficando por aqui e espero vocês no nosso próximo vídeo. Fiquem com Deus, boa noite, fui! This on my own. You asking where we been, huh? I don't know where to begin, huh? All this dirt on my skin. I just can't. Music licensing reimagined.